Bom dia, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez, Mais um domingo na presença do nosso Senhor e é com alegria, que estamos aqui fazendo a nossa parte, para levar para vocês a palavra do Senhor, a mensagem deste dia tão lindo. Isso aí. Céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. Todos vão clamar, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei, toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar, Senhor. Todos vão clamar, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei, toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio, nem mais forte que Deus. Não há maior, não há melhor, não há mais poderoso, não há mais sábio, nem mais forte que Deus, nosso Deus, glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei, toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei, toda a terra e céus proclamam Teu louvor. Não há igual a Ti, 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 não há igual a Ti. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor, que maravilha estarmos juntos, e você aí na sua casa,
e tendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. E peço a você que nos acompanhe na nossa leitura, que está baseada em Mateus capítulo 11, Mateus 11, no verso 28 até o verso 30. E hoje nós vamos falar sobre uma circunstância que tem afetado os nossos dias, mediante os desafios da igreja no século XXI, que é o cansaço. Cansaço. Você já se sentiu cansado? Está se sentindo cansado ou cansada mediante as coisas que têm acontecido na sua vida? Sabe o que fazer com relação a isso? Hoje nós vamos tratar sobre isso e eu quero que você descanse no Senhor e deixe apenas o Senhor tratar isso no seu coração, porque isso tem solução. Eu não quero que você saia dessa mensagem de hoje sem estar descansado na presença do Senhor. Mateus capítulo 11, no verso 28 até o verso 30, é uma parte onde Jesus explica aos seus discípulos acerca do descanso nele. Jesus Cristo, no capítulo 11 de Mateus, a partir do primeiro verso, Jesus Cristo começa a fazer uma peregrinação dentro de Israel, não nas cidades que ele queria, mas na cidade dos discípulos, ou seja, nas cidades de origem dos discípulos. E Jesus Cristo começa a fazer essa peregrinação, esse evangelismo social e, de repente, ele começa a comentar acerca de uma região chamada Cafarnaum. Cafarnaum era uma região dentro de Israel, onde, pela palavra, haviam pessoas extremamente difíceis, extremamente complicadas de se lidar. E Jesus Cristo fala que Cafarnaum seria julgada de uma maneira diferenciada das outras regiões devido à sua impiedade. E no verso 28, 29 e 30, ele, ao olhar para aquela multidão, para aquelas pessoas, até mesmo para os seus discípulos, ele fala assim, olha, como está escrito no verso 28, você pode acompanhar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É normal, nos dias de hoje, nós encontrarmos pessoas cansadas, tanto dentro quanto fora das igrejas. Eu não estou falando aqui do cansaço físico, porque o cansaço físico ele tem muitas razões. Às vezes você fez um esforço, fez alguma circunstância de exercício físico, ou trabalhou o dia inteiro e você pode estar cansado. Mas eu não estou falando sobre esse cansaço. O cansaço que hoje nós vamos tratar é o cansaço tanto espiritual quanto mental. Na verdade, o cansaço mental tem sido até mais evidente, exatamente porque as pessoas têm exercido funções diferentes dos tempos anteriores. Bom, onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes, eu particularmente tenho escutado as seguintes expressões: pastor, eu estou cansado do meu casamento. Pastor, eu estou cansado do meu trabalho. Pastor, eu estou cansado dos meus vizinhos. Estou cansado de falar com meu filho, com a minha filha, sobre Jesus, sobre as coisas que são corretas. Eu estou cansado. Também ouço filhos falando: pastor, eu estou cansado de falar com meu pai para poder se cuidar nessa época de pandemia e é difícil, ele não aceita. Bom, o seu cansaço tem algumas motivações. O problema não é o cansaço em si, mas é o tempo que o cansaço permanece em você. Estar cansado mentalmente, por um lado até é saudável, porque essa energia precisa ser reposta. Se houve cansaço mental, quer dizer que houve gasto. Mas o problema é quando nós acordamos dia após dia e esse cansaço não passa. É perigoso. Traz danos à saúde, traz danos aos relacionamentos. E isso nós vamos tratar hoje.
A primeira coisa que eu posso pensar com relação ao cansaço, né, com relação a essa razão, para a gente descobrir qual é a razão de eu estar cansado. Por que eu trabalho dia e noite e eu me sinto cansado? Algumas coisas a gente pode destacar. A primeira delas é que, normalmente, quem se sente cansado por um longo tempo, ou até além do pouco do normal, não está tratando muito bem a sua ansiedade. O cansaço, ele vem mediante a duas circunstâncias apenas: ou por trabalho, ou por ansiedade. Eu não sei qual das duas gera mais cansaço em você, mas uma coisa é certa, as duas geram cansaço. Normalmente nós estamos mais cansados do que trabalhamos. O nosso cansaço é sempre maior do que o nível de trabalho que temos. Você pode perceber isso claramente nas pessoas que não estão cansadas mentalmente. Então, por que você está, talvez, se sentindo cansado de levantar da sua casa, levantar da sua cama e ir trabalhar? E você perdeu o prazer de fazer isso. Exatamente porque não houve um tratamento das ansiedades, das expectativas que você tinha lá no passado e que estão afetando agora o seu presente. Isso é importante porque Jesus Cristo deixa claro, principalmente no verso 28 a 30 do capítulo 11 de Mateus, para os seus discípulos. Porque Jesus, no início do capítulo, fala que ele estaria indo para as cidades deles. Não a cidade de Jesus, não onde ele nasceu, não onde ele foi criado, mas aonde Pedro, Tiago, João e outros nasceram e tinham as suas famílias ali. Isso quer dizer que todas as pessoas que iriam ouvir a palavra do Senhor naquela hora, naquela missão especial de Jesus, eles teriam que ter a sua ansiedade tratada de maneira tal que retirasse assim o seu cansaço. Bom, o problema é que nós vivemos em uma geração, no século XXI, no Brasil, especialmente ansiosa. E aonde está residindo? Qual é a fonte da sua ansiedade? O que a gente pode destacar, que a palavra de Deus também fala em outro texto, em Mateus mesmo, no capítulo 6, no verso 25, dizendo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida e quanto às coisas normais que vocês vão comer ou beber. Ou seja, a ansiedade, ela tira a capacidade, a potência, a energia de nós vivermos uma vida leve, mesmo mediante aos problemas que temos. Só porque temos problemas não quer dizer que não tenhamos a capacidade ou a potência ou até mesmo o jeito leve de viver. Problemas todos nós temos e teremos, mas a nossa ansiedade não pode ser uma das razões que a nossa energia está indo sem para onde queremos destacá-la. Nós não podemos continuar assim. Você pode continuar sem tratar a sua ansiedade por muito tempo, mas isso vai custar caro a você. Você pode procurar uma ajuda profissional, você pode procurar a própria palavra, pode procurar a igreja, pode procurar a Deus, pode procurar em algum lugar essa solução ou essa administração, mas é necessário fazer isso. Não podemos continuar ansiosos, cada dia mais ansiosos por coisas tão pequenas. Outra coisa que a gente pode destacar com relação ao cansaço, ou seja, por que nós estamos cansados, é porque nós também não fomos ensinados a organizar as nossas energias. Nós não fomos ensinados a organizar as nossas energias. Eu vou te contar uma circunstância da minha vida pessoal. Quando eu era adolescente, eu quis ser jogador de futebol. Não jogava muito não, mas eu quis ser, e todo jovem da época também queria ser jogador de futebol, devido às circunstâncias de fama, dinheiro. Todo jovem, gostaria de ser um jogador de futebol, tinha essa ilusão de querer ser um jogador de futebol sem tanto esforço assim, às vezes até mesmo sem talento. E na minha vida apareceu um treinador na minha cidade,
em que ele era de outra cidade, mas vinha para treinar na minha cidade, lá onde meu pai morava quando eu era pequeno. E ali, aquele treinador começou a pegar no meu pé, assim, ser meio chato. E a primeira vez que ele me chamou a atenção foi exatamente na organização da energia. Todo mundo sabe que o futebol tem futebol brasileiro, né, com os pés, não americano, mas o futebol, o soccer mesmo. O jogo em si tem normalmente 2 tempos. E cada tempo tem 45 minutos. E normalmente, quando chegava na metade do segundo tempo, eu pedia para sair. Pedia para sair pelo cansaço. Eu não aguentava. Na verdade, eu já na metade do jogo, ou seja, nos primeiros 45 minutos, quando a gente ia para o vestiário para poder voltar, eu já estava bem cansado. Só que eu não falava isso, não queria sair, eu queria jogar. E aí eu começava a desenvolver de maneira errada. Eu deixava a minha posição normal, eu expunha o time e prejudicava até mesmo o time devido ao cansaço. E aí veio a primeira vez que ele me chamou a atenção, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e foram muitas vezes que ele me chamou a atenção. E até um dia ele falou assim: olha, você é teimoso, mas eu vou te explicar por que você fica cansado. Porque você corre demais. Os primeiros 20 minutos você está fora da sua posição. Eu jogava no meio campo, você vai na lateral, depois vai na zaga, depois vai no ataque, volta para a zaga, depois vai na lateral esquerda, depois volta para a lateral direita. Onde você vai, na verdade, você está acompanhando aonde a bola está e não a sua posição. Por isso que você não aguenta, porque você corre o tempo todo. Você precisa administrar melhor a sua energia. Não tem como você aguentar 90 minutos de um jogo agitado, correndo tudo que você corre. Você vai infartar com qualquer hora dessa. E eu trouxe esse conselho para a minha vida. Depois dessa conversa que ele teve comigo, nunca mais ele me chamou atenção com relação a isso. Me chamou atenção com relação a outras coisas, mas com relação a isso ele nunca mais me chamou atenção, porque eu vi que realmente eu estava que nem uma barata tonta dentro do jogo. E eu particularmente percebo que, trazendo para a nossa vida, quando eu trouxe esse exemplo para a minha vida, eu observo que muitas pessoas gastam energia do seu corpo, da sua mente, para aquilo que não é tão importante assim, para aquilo que não traz tanto benefício assim. Às vezes não tem nada a ver com ele ou com ela, mas mesmo assim ele gasta energia. Bom, Deus tratou isso com alguns homens da Bíblia. Teve que tratar isso para poder ter uma vitória. Um dos exemplos típicos foi Moisés. Moisés era um príncipe do Egito. Ele viveu uma vida diferenciada dos seus compatriotas e, de repente, num problema que não pertencia a ele, ele toma uma decisão de matar um egípcio. Entenda uma coisa: se você observar a história de Moisés, você vai ver que aquele problema não lhe pertencia. Não quer dizer que ele não tinha que fazer algo, ok? Ele viu o egípcio maltratando um hebreu e não quer dizer que ele não poderia fazer algo. Mas aquele problema não lhe pertencia. E ele fez uma atitude, gastou uma energia muito superior ao que deveria ser gasto. Ele matou o egípcio. Ele poderia muito bem só chamar a atenção. Ele poderia muito bem gritar com ele: olha, para com isso, chamar o superior. Mas não, ele gastou uma energia que custou caro à vida dele. Por causa disso, ele teve que fugir do Egito e sair da presença de Faraó para ir para a casa de Jetro, o qual o recebeu, e ele ficou ali 40 anos no total, até começar então uma nova etapa na sua vida para a libertação de Israel de dentro do Egito. Ou seja, ele teve que voltar para o Egito 40 anos depois. Mas uma coisa é certa, a gente não pode deixar claro isso: Moisés gastou uma energia desnecessária. Matar o egípcio não resolveu o problema. Nós também somos assim. Às vezes estamos cansados, não porque não somos interessados, não somos destacados, não somos dedicados, não.
é porque estamos gastando energia naquilo que não é devido. Você precisa organizar melhor as suas energias para aquilo que vale a pena, para aquilo que é a vontade de Deus, para a sua vida. Às vezes a gente vê, particularmente, algumas pessoas com um potencial enorme, capacidade enorme, gastando um tempo e uma energia muito grande com coisas fúteis. Isso só vai trazer cansaço a você. Você pode não sentir esse cansaço agora, mas vai chegar a hora que você vai sentir o cansaço. Isso é muito importante ser falado, porque a energia que temos é finita. A energia que temos é finita. A energia de saúde que temos é finita. A energia de tempo que temos é finita. Então nós temos que organizar melhor, senão a gente vai ficar igual ao pastor aqui que vos fala na época da adolescência, jogando futebol, que nem uma barata tonta. Até que chegou alguém na minha vida e falou assim, você está errado. Você não pode ficar para cima e para baixo no campo querendo estar em todas as posições, em todos os lugares onde a bola está. Você não vai aguentar, você vai infartar. Eu vejo muita gente dentro e fora das igrejas, até mesmo crentes, líderes, pastores, colegas meus, fazendo coisas que não deveriam fazer, exatamente porque querem estar em todos os lugares. Meu amado, você não é onisciente. Quem é onisciente é Deus. E isso vai custar caro a você, talvez por isso você está cansado. Meu amado, organize melhor as suas energias e você vai ver que esse cansaço vai passar. Outra circunstância que a gente pode também destacar com relação ao cansaço e perguntar a si mesmo por que eu estou cansado, é porque nós tentamos mover pessoas. Nós tentamos mover pessoas. Lidar com pessoas não é fácil. Eu sou pastor há um pouquinho mais de 10 anos e lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas na igreja ou fora dela também não é fácil. E a gente percebe que as pessoas ficam normalmente cansadas quando elas tentam mover pessoas. Então, eu particularmente vejo muitos pais que ficam cansados de falar com seus filhos. O pai fala e o filho não está nem aí. A esposa fala com o esposo, fala, e o esposo ou a esposa não dão crédito. E a pessoa vai se cansando. É normal isso acontecer. Meu amado, quero lhe dizer que você, eu ou qualquer outra pessoa não tem a capacidade de mover o ímpeto, o ânimo de uma outra pessoa a não ser Deus. A presidência da República, na época da campanha, tinha uma expressão que eu achei interessante o presidente usar, mas achei também perigosa usar, porque é uma linha difícil. Ele falava assim, nós vamos mudar o Brasil. Isso, por um lado, é muito positivo, mas, por um lado, também é muito perigoso. Porque para mudar uma nação, para mudar uma cidade, para mudar uma igreja, para mudar uma família, um trabalho, um sistema, não depende de uma pessoa. Depende de muitas pessoas. Então, o Brasil pode ter o melhor presidente que for, os melhores ministros, os melhores doutores, mas se o Brasil não quiser mudar, ele não vai mudar. Isso inclui você e eu, todos nós como cidadãos. Se a sua cidade vive um problema, pode ter o melhor empresário, pode ter o que for. Se aquele povo daquela cidade não quiser mudar, não vai mudar. Por isso que Jesus Cristo fala no capítulo de Mateus, capítulo 11, no verso 28, mas acima do verso 28, dizendo sobre Cafarnaum. Ele fala sobre outras cidades, exatamente porque aquelas cidades receberam o Messias, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E aquelas cidades não quiseram mudar. Então talvez você esteja cansado. Você fala uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aquela pessoa
não muda. Não porque você não falou, mas porque ela não quer. Eu particularmente, quando vejo ou não recebo, às vezes, uma pessoa que está com um problema com entorpecente, droga, né? Às vezes vem até mim alguém que está passando uma necessidade, tendo um problema envolvendo entorpecente, e aí a pessoa fala comigo assim, eu quero sair, eu quero ir para uma clínica, eu quero fazer um tratamento. A pergunta que eu faço normalmente não é se ela quer. A pergunta que eu faço é o quanto ela quer. Porque a maioria das pessoas que tem envolvimento com entorpecente, ilegal, e são viciadas nisso, normalmente elas não querem perder o controle. Perder o controle é o controle social. Ou seja, o cara que cheira cocaína, o cara que utiliza algum tipo de entorpecente forte, ilegal, ele normalmente não quer deixar aquele vício. Ele só não quer perder o controle da vida social. E isso é muito perigoso. A maioria daqueles que chegam até mim, quando eu faço essa pergunta assim, tá ok, você quer, mas o quanto você quer? De 0 a 10, quanto você quer? E o cara me responde, 5, 6, então você não quer. Você quer, na verdade, não perder o controle. Então você não quer ter vontade de cheirar cocaína todo dia. Você quer cheirar uma vez por semana, mas não quer deixar de cheirar. Esse é o problema. Então talvez você esteja cansado, querido, porque está tentando mover pessoas. Meu amado, não tente fazer isso. O seu intuito é muito bonito, mas isso não vai resolver. O que você precisa fazer é colocar a sua energia, fazer o seu melhor para Deus, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, fazer o seu melhor para Deus, fazer todas as coisas que a gente tem que fazer como se fosse ao Senhor, mas se alguém te acompanhar, amém. Se não acompanhar, não amém. Você pode até incentivar, você pode até dar o seu tempo, mas a palavra de Deus fala que nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Ou seja, algo de valor que temos, não podemos jogar para as pessoas que não dão valor àquilo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus Cristo mesmo fala, até mesmo aos discípulos, na sua despedida, ele fala da orientação aos discípulos com relação ao evangelismo, ide por todo mundo, pregar o evangelho, mas ele dá uma orientação dizendo assim, olha, aquelas cidades que não te receberem, pega a tua sandália, bate e vai para outra, porque aquela cidade não quer ouvir. É meio duro falar sobre isso, é muito complicado, mas é mais duro ainda conviver com alguém que fica tentando, se desgastando, falando, e se vê desanimado, cansado, depressivo, com síndrome de pânico, não sabe mais o que fazer, desesperado. Conheço particularmente alguns líderes, querido, que já passaram por momentos muito difíceis, exatamente porque tentam mover pessoas. Meu amado, a única pessoa, o único ser que consegue mover uma pessoa no seu ânimo, na sua vontade, é Deus. E aí vem então o poder da oração. Você precisa orar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus mova aquela pessoa antes mesmo de você falar. Porque se não for assim, você pode falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com seu filho, com a sua família, com o seu chefe, qualquer pessoa que esteja envolvida, que não vai mudar. E aí você vai ficar cansado, desgastado, desanimado, chateado, triste, desvalorizando as bênçãos que Deus te deu. Vai acontecer isso tudo. Precisa parar de tentar mover pessoas. Você pode mover objetos. Só pegar uma cadeira, pega uma cadeira e move. Ela não reclama. Mas tenta mover uma pessoa para sair da situação que ela está. Só se ela quiser. Se ela não quiser, ela não move. Mas Deus pode fazer ela querer e Deus mudar essa história. Outra razão, também para nós terminarmos com relação a cansaço. Por que, pastor, estou cansado? Por que eu estou assim meio entristecido? Por quê? Nesse meio da pandemia, por que eu me sinto cansado?
Porque talvez os nossos ideais não combinam com o ambiente que nós estamos. Isso mesmo. Os nossos ideais não combinam com o ambiente que nós estamos. Hoje em dia nós temos muitas opções de vida. E quando Jesus Cristo fala aos discípulos, ele dá uma orientação. A orientação do verso 28 é: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, quando Jesus Cristo fala isso, há uma definição de um perfil de pessoas. Quais as pessoas que precisavam ir até Jesus? Naquele momento, Jesus Cristo fala, aqueles que se sentiam cansados e oprimidos. Ir até Ele. O que isso quer dizer? Como é que a gente pode traduzir isso para os nossos dias? Com relação a cansaço. Que nós precisamos ter o mesmo ideal que Jesus Cristo tem. Muitas vezes eu observo pessoas que vêm até Jesus com ideais delas e querem que Jesus siga o ideal dela. Mas não é assim. Não é assim. A coisa não funciona assim. Não é Jesus que tem que ir até você. É você quem tem que ir até Jesus. Quem é Deus não é você, quem é Deus é Jesus. Você precisa deixar ir até Jesus para que Ele possa aliviar, para que Ele possa sustentar você nessa hora de cansaço. O que eu mais observo são pessoas que têm ideais diferentes dos lugares que ela está. Ou seja, como se fosse uma pessoa que é vegana, nada contra os veganos de maneira alguma, tenho amigos que são veganos, é como se fosse um vegano que falasse assim: vou trabalhar no açougue. Um vegano trabalhar no açougue? É contrário. É como se fosse um empresário que falasse assim: eu só quero fazer uns negócios, vou abrir uma empresa em Cuba. Em Cuba? Empresário? Lá tem outro sistema, é um sistema diferente do sistema capitalista. Empresário normalmente combina com o sistema capitalista, não combina com o sistema comunista. Cada um tem a sua realidade. O que eu mais observo são pessoas que querem viver uma vida diferente do ambiente que elas estão. Isso é muito perigoso. Isso traz muito cansaço. Então, meu irmão, quero lhe dizer, por favor, se coloque no lugar aonde você se identifica particularmente. Eu conheço um pastor, amigo meu, que fala a seguinte expressão, que diz assim: você tem que colocar o seu corpo aonde está o seu coração. Você tem que colocar o seu corpo aonde está o seu coração. E isso é muito sério, é muito libertador e muito suave. Jesus Cristo veio até a terra para nos salvar, porque Ele se propôs a isso. Ele fez a obra que Ele tinha que fazer de coração. Então, a pergunta que a gente tem que fazer: eu estou no lugar certo? Pastor, mas eu tenho conta para pagar. Eu tenho família para criar. Tudo bem? Mas até quando você vai suportar isso? Então, se você está no lugar errado, se você está se sentindo no lugar errado, com as pessoas erradas, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, na sua sociedade, no estilo de sociedade que a sua cidade tem, se você está se sentindo um peixe fora d'água, digamos assim, você precisa se planejar para poder ir para um lugar, estar em um lugar onde você seja razoavelmente identificável de acordo com o sistema de vida que você se propõe a fazer. Então, queridos, hoje nós vimos acerca do cansaço. Eu não gostaria que você continuasse cansado.
Talvez o seu emprego, talvez a situação da sua família seja difícil e leva ao cansaço extremo. Bom, a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você precisa ir até Jesus. Por que você está cansado? Normalmente porque você não tratou ainda a sua ansiedade. Depois, porque você não sabe organizar as suas energias. Está que nem a barata tonta. Depois, porque você tenta mover pessoas. E pessoas não são movidas no grito e nem na pancada. Pessoas não são movidas assim. Você pode incentivar do jeito que for, mas se a pessoa não quiser, ela não vai ser movida, ela não vai sair do lugar. Por isso que você tem que orar ao Senhor, para que Deus possa de alguma maneira fazer aquele indivíduo entender que é necessário mover algo para mudar a sua vida. E aí entra o trabalho do Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo a todos aqueles, toda a humanidade precisa ser convencida. Então só Deus para convencer esse seu filho teimoso, esse esposo teimoso, seu pai teimoso, sua mãe também teimosa, esses familiares difíceis que você tem, que nós temos, todos nós temos, esse chefe que você tem complicado, só Deus para mover. Pare de se cansar, ore ao Senhor. Em vez de ficar cansado, dobra o joelho, vai orar ao Senhor que a coisa resolve mais rápido. E a última coisa, que os nossos dias, às vezes, nossos ideais não combinam com o ambiente que nós estamos. Se você se sente que está num lugar onde as pessoas, em geral ou em maioria, não combinam, não pensam da mesma maneira, meu querido, se pergunte se você está no lugar certo, planeje-se, faça o seu melhor e deixe a Deus fazer, que na hora certa, no momento certo, Deus vai te dar livramento e descanso. Vamos orar? Peço que você ore ao Senhor e peça ao Senhor ânimo para seguir em frente. A vida é curta para a gente viver uma vida cansada. Eu não sei por que você está cansado, não sei o que tem levado a esse cansaço, mas uma coisa é certa, se você for até Jesus, o Senhor vai aliviar esse cansaço e vai transformar a sua vida. Peço a você que feche seus olhos, vai ser uma grande bênção. Feche seus olhos. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e quantas vezes nós nos sentimos cansados. Ó Senhor, quantas vezes na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa cidade, ó Senhor, quantas coisas acontecem dia após dia que vão minando o nosso ânimo. E quantas vezes nós pensamos, às vezes, em fazer coisas que não devem, em pecar, e isso não leva a nada, Senhor. Sabemos disso. Eu te clamo, redobra, Senhor, o ânimo dos teus servos, tira o cansaço. Mas, ó Senhor, dá-nos sabedoria para não vivermos uma vida fútil, porque uma vida fútil é cheia de cansaços. Uma vida cheia de impiedade também é cheia de cansaço. E, ó Senhor, dê-nos, Senhor, sabedoria para que possamos erguer os nossos olhos e fazer a Tua obra com vontade, com amor, com carinho, trabalharmos, Senhor, lá no nosso trabalho, vivermos a nossa família, as nossas amizades. Ó Senhor, redobra o nosso ânimo para que possamos ver a felicidade no olhar daqueles que estão ao nosso ambiente também. Muito obrigado por tudo, dá-nos, Senhor, ânimo para vivermos nessa pandemia, nessa coisa difícil, Senhor, que temos tanto ouvido e falado. Eu te clamo poderosamente, dá-nos ânimo para vivermos nesse tempo. Esteja conosco, em nome de Jesus amado. Amém. Amém? Então, vamos erguer o nosso olhar para o Senhor, deixar o cansaço de lado, trabalhar para Jesus, que Ele vai revigorar a nossa alma. Amém? Deus te abençoe muito. 2 coisas apenas que eu quero falar com você. Primeiro, que você faça contato com as pessoas da igreja. Você é a igreja, o templo está fechado, mas a igreja está em atividade e você é a igreja. Então vamos fazer contato com os irmãos para saber se está precisando de alguma coisa, como é que está. Faça uma oração pelo telefone, vai ser uma grande bênção. E segunda, que você, por favor, nos ajude na ação social da nossa igreja, nos recursos financeiros, para que possamos
de alguma maneira minimizar aqueles que estão em sofrimento social, em situação de risco, de alguma forma. Que Deus abençoe você ricamente, se cuide, não vacile, cuide da sua saúde. O que você precisar, só falar. A nossa secretaria está aberta de segunda-feira até sexta-feira, né, do horário de 14 às 20 horas. E você tem o nosso contato, o que precisar, só falar. Deus te abençoe e te guarde e faça você ricamente feliz.